Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao videocast do FGV Company, um espaço para discussão sobre educação e o mercado corporativo. No episódio de hoje vamos falar sobre as mulheres na gestão, os desafios e as conquistas das mulheres no mercado de trabalho. As nossas convidadas são Maria José Tonelli, que é professora titular na FGV-AESP e delegada no Woman 20, e Adriana Carvalho, que é CEO na Generation Brasil e também delegada na Woman 20. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada, Érica. prazer estar aqui, Érica. Adriana, os estudos mostram que apesar das iniciativas, o avanço das mulheres nas posições de liderança ainda é pequeno. Por que isso acontece? Então, só para pôr em perspectiva, o avanço das últimas 3 décadas ele tem sido meio lento. Se a gente pensar nos últimos 100 anos, a gente avançou bastante, tá? E eu acho que é realmente porque é um problema muito complexo. Ele tem muitas facetas. Eu gosto muito da analogia com a cebola, tá? São muitas camadas aí pra gente descascar. Então, a gente tem aspectos culturais, as empresas não são bolhas, o mundo do trabalho ele não é separado do cultural, né? Então, por mais que a gente é assim, esse país assim que parece mais liberal, no fundo a gente ainda põe os cuidados com as mulheres, a gente ainda põe mulheres e homens em caixinhas, né? Quando a gente pensa na estrutura do país, o que a gente tem de creche? A gente tem creche para todo mundo? Se eu sou uma mulher que quero trabalhar, eu tenho o apoio do Estado, eu tenho o apoio de rede de apoio, né? Como é que eu consigo me virar com essas várias funções? Se eu penso também no próprio comportamento esperado dentro do trabalho, né? Eu tenho um local de trabalho que acolhe as minhas várias necessidades, onde eu possa expressar emoção, né? Então, a gente tem esse conjunto da obra e eu acho que para complicar um pouco mais, a gente vive nessa última década, não só no país, mas no mundo, uma polarização muito grande, né? Então, enquanto tem uma parte da população querendo avançar, querendo ir para frente, tem uma outra parte dizendo, não, será que é melhor a gente ser como 20, 30 anos atrás, onde eu era mais feliz e as coisas eram mais estáveis, como se isso fosse possível? Isso não é possível. Há um conflito, né? Eu acho que esse ponto que a Adriana trouxe é super interessante. Eu acho que a gente tem que considerar mais um ponto no contexto de Brasil. 50% dos lares do Brasil são chefiados por mulheres. E nós temos uma desigualdade social muito grande. Então, acho que a gente tem que entender também que você tem algumas mudanças e alguns avanços para uma determinada camada social, mas não para todas. Porque muitas mulheres, elas estão, inclusive, muito fora do mercado de trabalho, da possibilidade de chegar no mercado de trabalho mais qualificado. Não é? Por questões educacionais, não é assim, por questões de desigualdade social mesmo. Então, não sei, Adriana, acho que esses são pontos que... Acho que são, e daí com a sua fala eu sempre gosto de me lembrar que somos 3 mulheres brancas aqui falando, né, que enquanto as mulheres brancas de classe média ou classe média alta, elas lutaram para estar no espaço de trabalho nesses últimos, 100 anos, as mulheres negras sempre trabalharam no Brasil, né? E são elas, muitas vezes, que são essas chefes de lares que acabam ficando só elas e seus filhos e suas famílias e que elas não têm escolha. Trabalhar é sobreviver. Mas você falou que nos últimos 100 anos, a gente, se for pensar nesse período, a gente teve avanços. Sim, com certeza. Que avanços são esses? Você tem desde direito a ter divórcio, né? Abrir a sua conta bancária sem autorização do seu marido e entrar realmente no trabalho, né? Eu acho que assim, quando você vê a população de mulheres economicamente ativa nesses últimos 100 anos, a gente bateu aí na época que o Brasil estava em pleno emprego, com desemprego muito baixo, a gente foi perto de 60% da população de mulheres economicamente ativa. Esse é um número muito parecido com muitos países que estão no ranking disso, tá? Claro, a pandemia prejudicou muito, a gente voltou aí, acho que foram 20 anos, voltou para 50%, mas esse número é infinitamente melhor. Eu não vou lembrar de cabeça o número da década de 50, mas com certeza nessa década era um número muito baixo, né? Tipo, eu tenho 51 anos. Se eu penso na realidade da minha época de adolescente, a maioria das mães das minhas amigas não trabalhavam, né?
obviamente, numa classe privilegiada. A minha era uma exceção, trabalhava, né? Quando eu penso no mundo de hoje, é uma realidade muito mais constante, seja na classe média, na classe mais baixa, você ter realmente mulheres no trabalho. Eu acho que também, se a gente considera a realidade de Brasil, as mulheres avançaram bastante na educação. É verdade. Então, hoje, as mulheres têm uma condição educacional, muitas vezes, melhor do que os homens, né? Eu acho que esse é um ponto. Acho que a gente também teve outros avanços com a entrada das mulheres no mercado de trabalho, né? E nós estamos falando das camadas médias, né? A gente também teve ascensão de mulheres na posição de CEOs, né? A Adriana é CEO de uma empresa, né? E quando você tem mulheres nessas posições de liderança, né? A gente brinca aí com a ideia de que uma puxa a outra, né? Então, mulheres na liderança, mulheres em boards, né? Que era uma realidade que no Brasil não existia anteriormente, né? E que hoje a gente tem esse cenário e até, vamos dizer assim, movimentos em prol de mulheres em boards, porque tudo isso a gente sabe, tem números mágicos aí que mostram que quando as mulheres estão em boards, elas têm vários benefícios, vamos dizer, para a sociedade e até para as empresas também. Agora, professora, tem uma questão de um estereótipo de quem ocupa um cargo de gestão, né? A gente tem, como é um predominantemente masculino, existe um estereótipo para essa mulher, para quem hoje almeja esse cargo, né? É difícil? Então, acho que eu queria antes trazer um ponto aqui, né? Eu vi recentemente, na verdade ontem, eu vi um gráfico que mostra que a nossa realidade, embora tenha avançado, não avançou tanto ainda. Então, em termos salariais, quem ganha mais são homens brancos, aí depois a gente tem mulheres brancas, aí depois a gente tem homens negros e depois mulheres negras, né? Então, se a gente olha todo o conjunto da realidade, a gente fica feliz com os avanços, mas acho que vale, como a Adriana ressaltou, marcar o fato de que ainda a gente precisa ter mais avanços, né? A outra coisa são estereótipos, né? E acho que os estereótipos, eles acompanham homens e mulheres, né? Por uma questão até cultural e por uma questão de educação. Você educa os meninos para eles trabalharem, para eles serem fortes, para eles, né, assim, serem valentes, para eles serem decididos, o que eles vão fazer. E você educa as mulheres dentro de uma condição cultural de que elas são as responsáveis pelo cuidado da casa, elas são as cuidadoras, elas são as pessoas que são mais afetivas, né? Essa construção social que acaba moldando mesmo, de alguma forma, como nós nos comportamos, né? Nós acabamos assumindo esses estereótipos, né? Não sei se a Adriana concorda. Então, a gente assume o papel de cuidadora, né? E os homens assumem o papel de provedor, né? Das pessoas, de ser mais assertivo, mais agressivo, né? Então, esses estereótipos socialmente construídos, eles são muito fortes. E é difícil você ter mudanças. Tem uma pesquisa americana que mostra que mulheres recebem feedback sobre comportamentos com muito mais frequência do que homem e normalmente é um comportamento que você deve mudar. E daí, assim, o recado para quem está nos ouvindo, né? Não vão ficar nervosas com isso, não é por isso que a gente não vai ser quem a gente é. Então, acho que a gente está num processo... E Maria José pode complementar, porque ela analisa as mudanças organizacionais de que a gente precisa de um novo estilo de gestão, né? Sim. E na teoria, todas as grandes empresas, as empresas de ponta, elas falam, eu quero uma nova liderança. Só que entre essa teoria e a prática, e esses padrões que estão tão impregnados na nossa vida, a gente tem quase um curto-circuito. Então, minha mensagem é que, apesar dessas dificuldades, vamos impor novos padrões, vamos mostrar que a gente é completo, que a gente é uma pessoa só e que o ambiente de trabalho, ele também tem que lidar com as emoções, né? Ele também tem que lidar com uma série de coisas. Voltando no ponto que você trouxe das lideranças, sem dúvida nenhuma, né, assim, hoje tem um discurso que é, assim, quase estereotipado já, de que você contrata pela competência e demite pelo comportamento, né? E isso para homens e mulheres, né? Assim, então, de fato, eu acho que o ambiente organizacional hoje, ele pede relações com hierarquias, menos hierarquias, né? Assim, a gente tem e no Brasil, especialmente,
infelizmente, nós somos ainda muito hierarquizados. Sim. A distância de poder aqui já foi estudada por... né, tem muitos estudos do Hofstede. Nós temos uma distância de poder que vem ainda da Casa Grande Senzala, né? Então, assim, a gente não... Essa distância é muito forte, né? Agora, Adriana, você passou por diversas organizações, né? Tem uma experiência vasta e a gente sabe que tem essa onda do ESG também, que acaba impulsionando aí, a participação das mulheres no mercado de trabalho, essa diversidade toda. Mas quais são as iniciativas que você tem acompanhado aí nesse trabalho todo seu em diversas ONGs e organizações para ampliar a participação das mulheres nas organizações? Tem várias, vou citar algumas aqui, né? E daí faço um parênteses aqui que quando eu vejo as empresas comprometidas nessas ações, o avanço é mais rápido, tá? Então acho que a grande provocação é como a gente tem cada vez mais empresas e organizações comprometidas de verdade com a agenda, porque se a gente tiver, ou políticas públicas também, uma coisa não exclui a outra, a gente vai avançar muito mais rápido, porque nessa pequena ilha de excelência que eu acompanho, as coisas avançam, tá? Então, por exemplo, um dos movimentos que eu tô é o Elas Lideram do Pacto Global, tá? Junto com a ONU Mulheres. Então ali eu, por exemplo, como CEO, a Generation não é uma empresa, é uma ONG, mas a gente pode participar. Eu assinei o compromisso, hoje eu já tenho na minha liderança mais mulheres. O meu conselho consultivo e deliberativo tem uma preocupação de mulheres e homens, de ter um recorte racial também. Então eu assinei compromisso. Ali você fala, não, até 2030 eu vou ter 30% ou 50%. Claro, uma indústria de petróleo não é igual uma indústria de bens de consumo. Então, eventualmente, você não pode querer a mesma barra. A mesma meta. Mas você pode ter. E esta consciência, eu quero aumentar, eu vou fazer coisas para aumentar. Isso é fundamental. Claro que o número é uma consequência de muitas outras estruturas, né? Por exemplo, tem uma pesquisa recente que saiu essa semana que mostra movimentos outros que eu acompanhei, por exemplo, o Women on Board, é um movimento que nasceu no Brasil, que ele dá um selo para todas as empresas que têm pelo menos 2 mulheres no conselho de administração. É uma maneira de dar luz, tá? E daí, isso é legal, é super legal. E a gente vê que quando isso tem nas empresas, você tem toda uma roda. Mas para chegar lá, por exemplo, essa outra pesquisa olhava o nível de diretoria. O nível de diretoria dessa outra pesquisa é o nível que menos avançou, tá? Porque você ainda tem isso que a gente estava falando, dos estereótipos, das expectativas e de uma série de coisas, e às vezes até da nossa própria ambição, né? Às vezes a gente fica se perguntando, e nesse sentido, a sociedade permite que as mulheres desistam do trabalho, né? Claro que o seu bolso pode não te permitir, mas socialmente, se eu falar, eu me enchi e quero parar, ninguém vai me julgar menos por isso. Se um homem falar, eu enchi e quero parar, é quase como ele não tem mais valor, né? Então, para dizer que essas coisas, tem presidente, mulher, tem mulher no conselho, tem mulher na vice-presidência, a gente tem visto muito nesse ilha de excelência, mas mesmo essas empresas continuam trabalhando muito profundamente em programas de mentoria, em programas de sponsorship, em rever suas políticas, política de expatriação, por exemplo, eu preciso ir com a família toda, ou eu posso ganhar um know-how internacional que não seja ir com a família toda por 2 anos, né? Então a gente vai vendo uma série de políticas e elas são fundamentais para que a gente vá fazendo realmente toda a sequência. A entrada, o nível de coordenação, o nível de gerência, de diretoria e culminar lá em cima. E esses resultados, eles vão começar a aparecer mais para o futuro, né? Daqui a 10, 15 anos, você acredita que já sejam imediatos, professor? Eu acho que a gente já avançou muito, né? Eu acho que eu estava lembrando, a Adriana e eu escrevemos um artigo para a GV Executivo, onde a gente lista um pouco mais dessas iniciativas. Então eu convido também quem estiver nos ouvindo para ler essa edição especial, que a gente inclusive chamou de GV Executiva, né? Porque o nome da revista é GV Executivo, porque tradicionalmente, né, os executivos são homens, né? E essa edição especial teve esse nome. Tem vários artigos lá, e eu acho que os artigos que estão lá são de várias mulheres que representam diferentes grupos que fazem aí um esforço sistemático para essa mudança, né? Então, por exemplo, a gente tem a Rede Mulher Empreendedora, que fez um movimento incrível, né? Com a Ana Fontes, que inclusive é a head da delegação brasileira
no W20, nós temos o movimento das mulheres negras, né? Que é um movimento forte, que tem trabalhado, né? Assim, a gente tem o Conselheira 101. Isso. Né? Estou citando alguns aqui, a gente fica meio assim de citar, porque depois a gente esquece algum, né, Adriana? Fica Não, chato. mas você falou bem, a referência lá a gente listou todos. A gente listou, então, o Conselheira 101, que é voltado para a questão de mulheres negras conselheiras, né? Então, você tem que ter um esforço mesmo, né? Meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Professora Maria José Tonelli, Adriana Carvalho, obrigada pela presença de vocês aqui no nosso videocast.